E eu ia perguntar uma outra coisa. Você disse que muita gente pediu pra você falar e abrir sua vida porque você conseguiu lidar muito bem com a parte empresária, com a parte mãe, esposa e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi lidar com essas duas coisas. Foi, não é, né? Como é. Como é. É assim, eu sempre, você perguntar assim pra mim como personalidade. Você fala assim, o que a Carla gostaria de ser quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade? Eu gostaria de ser uma super empresária ou ser uma dona de casa? Que na época era mais ou menos, era difícil você pensar que poderia ter essas duas opções, né? Eu sempre quis as duas coisas. Eu não seria realizada se eu tivesse sido só dona de casa, ficado com meus filhos, criado meus filhos, como eu também não seria realizada se eu tivesse no cargo que eu estou hoje, com o patrimônio que eu construí sem ter construído a minha família. Eu tenho total convicção que, para mim, foi muito importante ter conseguido equilibrar essas duas pontas, assim. E por personalidade, eu tenho uma coisa assim, se eu tô aqui agora, eu sei que tem mil coisas acontecendo ali, minha filha. A hora que eu pegar meu celular, vai ter 600 mensagens. Nossa. Mas eu não tô aqui pensando no meu WhatsApp. Eu não tô pensando nisso agora. Eu tô com vocês aqui. Uhum. Eu tenho essa característica. Estar presente, né? Eu tô aqui. Nesse momento eu tô aqui. E eu faço isso. Quando eu ponho o pé na CIMED, eu tô 26 anos casada. Eu não falo com meu marido durante o dia. É só se acontecer alguma coisa. Não tem essa história, sabe? Da hora do almoço, oi, amor, tudo bem, não sei o quê. Como é que foi teu dia? Não tem. A gente se fala, cada um tem uma dinâmica, mas a nossa dinâmica sempre foi essa. Porque a hora que eu tô na CIMED, eu tô muito lá. Tem tanta coisa pra resolver. E se tá tudo bem, eu não vou ficar perguntando se tá tudo bem. Se não tiver tudo bem, a gente fala. E contrapartida, quando eu chego em casa, apesar do meu celular estar sempre ligado, porque a fábrica trabalha 3 turnos, então se precisar atender alguém, eu vou atender, eu estou fora da CIMED. Eu não vou ficar respondendo e-mail, eu não vou ficar respondendo WhatsApp, eu deixo isso muito claro. Quer falar comigo? Se é uma coisa que eu preciso resolver às 8 horas da noite, pode me ligar até a 1 hora da manhã. Agora, se é uma coisa que eu posso resolver às 8 horas da manhã, a gente se fala às 8 horas da manhã. Manda uma carta. É por isso que tem milhares. Não precisa falar naquele momento, né? Ali ou resolver alguma coisa da CIMED se não é para aquele momento. Então, na hora que eu tô em casa, eu sempre tava com os meus filhos. Então, de fato, eu chegava em casa, eu tive 3 filhos, um seguido do outro, e meus filhos eram bem encapetados, ninguém puxou o pai, que é um super calmo e tranquilo, todos são ligados nos 220. Dá pá virada. Dá pá virada. Então, era aquele quebra-pau, um querendo matar o outro, aquela zona. E eu tava ali naquela zona, então eu brincava de teatro, vamos tomar banho junto, era muito ali todo mundo junto, naquelas 2 horas que eu tinha com eles, era 2 horas por dia. Então, qual é o sentido? Eu não tinha outro momento, era só as 2. Como é que eu ia deixar de fazer alguma outra coisa se não ficar com eles essas 2 horas do dia? E a hora que acabava aquele vulco-vulco, que eles tinham que ir pra cama, que era 8, 9 horas da noite, era o horário que eu tinha pra ficar com o Marcelo. Então, assim, a gente foi criando dinâmicas pra isso dar certo. Então, é o horário que eu tava com o Marcelo. Eu não tava colocando filho pra dormir, e o marido janta sozinho e eu vou jantar depois, sabe? Não, tinha mais ou menos um esqueminha meio general de quartel ali, que as coisas tinham que funcionar e as coisas funcionavam. Então, a gente fazia questão. Minha mãe faleceu super cedo, mas enquanto ela estava viva, ela me ajudou muito com os meninos. Então, pegava fim de semana assim, deixava os meninos na casa dela e fazia uma viagem com o Marcelo. Que isso é muito bom, que aproxima o casal. Porque quem vive com um filho pequeno em casa sabe que é difícil manter a relação. Porque os meninos consomem muito, gente. Né? Não tem essa história do teu espaço. Eles estão o tempo inteiro em cima. E era de menino na cama, tudo que tem, né? Aquela coisa de muito próximo, tudo. Então, eu fiz questão de conseguir, nessa minha jornada, construir uma boa relação com meu marido, com meus filhos e com a empresa. Sensacional. Eu tava falando isso outro dia no Instagram, sobre como o tempo com os filhos não é sobre quantidade, de fato, né? E você disse isso agora brilhantemente. Eram 2 horas, mas eram 2 horas deles. 2 horas sem celular, 2 horas brincando, jogando. Sim, estando ali, né? E assim, eu falo assim, é muito difícil quando a gente fala disso, porque sem dúvida nenhuma quem é mãe sabe que não tem nenhum amor maior no mundo do que o amor que você tem aos seus filhos. Não existe. Então toda mãe quer acertar, ninguém quer errar, né? É verdade. E tem personalidades, tem problemas que são mais sérios, tem gente que às vezes tem algum problema maior. Então é difícil a gente falar o que é certo e errado. Eu sei o que eu quis construir pra mim, como eu construí. Então eu também nem gosto de dar dando dica disso, porque às vezes a minha receita não vai ser a sua receita, sabe? Então eu não... E os meninos sabem que poderiam contar comigo, mesmo eu estando ausente. Então eu levava eles pra escola todo dia de manhã, porque minha rotina... na época a fábrica ainda era em São Paulo, então minha rotina era industrial, a fábrica começava às 5h30 da manhã. Nossa. Então eu deixava eles na escola às 7, eram os primeiros. Eu tava abrindo o portão de segurança da escola, eles já estavam lá pra entrar, porque eu precisava deixar eles pra poder ir trabalhar. Então eu deixava eles lá e era um momento que eu podia trocar aquele olhar com a professora, porque era super cedo e ainda não tinha muito movimento, então eu entendi um pouquinho como é que eles estavam ali na dinâmica da escola. Eu ia embora, eu nunca busquei eles na escola, porque
a escola longe de onde eu tava trabalhando. Eu ficava louca de pensar, de ficar no trânsito e filho ficar parado na porta da escola. Então, tinha uma estrutura que buscava eles na escola às 3h30, que eles estavam em escola bilíngue. Aí eles iam pro clube. Até ontem a gente saiu pra jantar todo mundo, eles estavam contando a rotina pros namorados, como é que era a vida deles. Porque era muito ocupada. Porque eu fazia eles estarem ocupados. Pra Você eu poder colocava tá uma tranquila. agenda neles, Colocava né? na agenda. Então, eles iam pro clube. E no clube tem aquelas coisas de várias disciplinas. Então, você sabe aquela você fazer todos os esportes? Então, a gente voltava pra casa junto. 5h30 ele tava chegando em casa, tava chegando meio que junto com eles. E assim era de segunda-feira a sexta-feira. E fim de semana a gente passava o fim de semana junto. Então, eu nunca participei de festinha de escola. Nunca. Mas eu tinha uma babá que ia junto com eles e me representava super bem. Me ajudou pra caramba durante a minha vida toda, a Sinara, que ficou comigo muito tempo em casa. Então, mas se acontecesse alguma coisa, eles podiam me ligar, eles sabiam que eu tava ali. Quando eu chegava em casa, eu queria saber o que tinha acontecido na festinha, o que tinha rolado. Tinha umas mães, que eu falo assim, que as mães também, que são as minhas aliadas, sabe? Aquela coisa de que eu não tava lá, porque elas sabiam que eu tava trabalhando, mas assim, tipo, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha essa coisa de WhatsApp. Tipo, a gente se falava. Aham. E aí, foi tudo bem? Como é que foi? E tal, não sei o quê. Então, tava sempre ali, tipo, cercando pra saber como é que as coisas estavam. Então, eles iam pra dentista, só não iam comigo. Então, os meus filhos falavam assim, nossa, se a minha mãe chegasse em casa fora do horário do final do dia, alguém tava morrendo. Alguma coisa A minha muito doença grave. era muito séria. Como assim você tá aqui em casa esse horário, sabe? Eles estão com quantos anos agora? A Ju tá com 24, vai casar agora em julho. Já mora com o namorado, então estamos nessa fase agora, mãe de noiva, eu tô curtindo pra caramba. O Pedro tá com 23, mora comigo, e o Dudu tá com 21, também mora comigo. É, você falou um seguidinho do É um outro, seguidinho né? do outro. E como é que é a dinâmica de vocês hoje na empresa? Né? A Carla mãe, Carla vice-presidente. Ah, gente, os três estão dentro da CIMED, então a Ju hoje trabalha com a parte de inovação e relacionamento com banco, então ela faz toda essa parte de RI, nossa. O Pedro, ele formou em arquitetura, abriu um escritório dele, trabalhou 2 anos, aí no final do ano passado ele falou, olha, eu não quero fazer isso, eu quero vir trabalhar na CIMED, apesar de todos os projetos da CIMED, ele que tocava, então a fábrica nova, o escritório, tudo ele que já tinha feito, mas ele falou, eu quero agregar de outra maneira, então ele veio para a CIMED, vai cuidar da nossa linha de estética, porque também tem a ver um pouco essa parte criativa dele, esse senso estético, assim, tem tudo a ver com essa linha estética que a gente está entrando agora. E o Dudu cobre a parte de esporte, porque a CIMED patrocina a seleção, Palmeiras, Cruzeiro, então o Dudu fica com a parte de esporte meio período, porque ele ainda tem mais 1 ano de faculdade. Caramba. E você comentando do Luan e dos artistas da música que colocam muita energia no dia, que gastam tudo, mas você também tem um dia a dia de atleta. Tenho. De maratona mesmo. Qual que é o segredo da energia? Lavitan, tem que tomar muita vitamina. Nossa, eu adoro o Lavitan. É da CIMED. Eu tomo. Ah, que bom, obrigada Coisa pela boa. confiança. Caramba, Lavitan é da CIMED, eu não Sim. sabia. CIMEGRIP também, né? Também. Olha aí. Ah, se me gripe eu Eu conheço. queria falar que eu adoro, mas eu não sei se é. Eu adoro CIMEGRIP, mas eu não gosto de ter gripe. Pode falar. Mas não, eu pode adoro ter- CIMEGRIP. Mas é bom, né? Resolve, né? Resolve pra Isso que é caramba. bom. Quando ninguém quer estar doente, né? Todo mundo quer estar bem, né? É verdade. É.